Desfile milionário de Lula fracassa. O povo segue Bolsonaro na luta pela democracia. Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Pablo Marçal Viral. Hoje falando sobre o desfile milionário e quase vazio em Brasília e a multidão na Avenida Paulista com Bolsonaro. Já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. No 7 de setembro deste ano, o contraste entre duas manifestações trouxe à tona uma divisão latente no país. Enquanto em Brasília, o presidente Lula desfilava diante de uma plateia quase vazia, as ruas da Avenida Paulista, em São Paulo, transbordavam de energia e fervor patriótico. Jair Bolsonaro, mais uma vez, mostrou a sua capacidade de mobilização ao convocar uma multidão massiva, que se reuniu pela democracia, pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. A diferença de público não foi apenas uma questão numérica, foi uma demonstração clara de onde está o coração de boa parte do povo brasileiro. Esse 7 de setembro não foi apenas uma celebração da independência e um grito pela democracia, foi também um marco de resistência e luta por um país que ainda busca a sua verdadeira identidade. Em Brasília, o cenário era quase melancólico. O presidente Lula, que já foi símbolo de uma multidão, agora se via diante de arquibancadas praticamente vazias. O desfile, que antes era uma celebração vibrante, parecia ter perdido seu brilho. E para agravar ainda mais o cenário, foi divulgado que o governo federal gastou 1,2 milhão de reais a mais em relação ao ano anterior com o evento, totalizando 4,3 milhões de reais em um contrato que, na prática, não trouxe resultados que justificassem tal investimento. Com um público bem menor que o esperado, o presidente Lula participou do evento sem presença da primeira-dama, acompanhado somente de alguns ministros do seu governo, muitos dos quais estavam ali mais por protocolo do que por empolgação. Para quem assistia pela televisão, era impossível não sentir a falta de energia, a ausência de conexão entre o presidente e o povo que um dia o aplaudiu com tanto entusiasmo. Por outro lado, a Avenida Paulista fervilhava de vida. Milhares de brasileiros, com camisetas verde e amarelas, rostos pintados e bandeiras nas mãos. Ali, a esperança de um novo futuro se misturava com a indignação contra as decisões do STF, principalmente contra Alexandre de Moraes. O clima era de desafio, de revolta, mas também de união. Jair Bolsonaro, em seu discurso, não hesitou em dizer que o Brasil precisa mudar, e que a voz do povo não pode ser ignorada. Cada palavra sua foi seguida por aplausos ensurdecedores e gritos de "Fora, Moraes!". A multidão, em êxtase, parecia sentir que aquele era o momento de fazer a diferença na história do país. Um dos momentos de destaque foi a chegada de Pablo Marçal. Embora ele tenha se atrasado e não conseguiu subir no carro de som, sua presença foi recebida com entusiasmo. Marçal, de forma simbólica, ficou em frente ao carro de som, no meio do povo, de onde aplaudiu Bolsonaro e demonstrou apoio ao ex-presidente. Sua chegada foi ovacionada, consolidando seu espaço entre aqueles que acreditam em uma nova forma de fazer política, ao lado de Bolsonaro. As imagens dessas duas manifestações são símbolos do Brasil atual. De um lado, um governo que parece distante de sua base popular, representado por Lula, que enfrenta cada vez mais dificuldades em se conectar com o povo que, no passado, o colocou no poder. De outro, Bolsonaro, ainda com a capacidade de atrair e liderar grandes massas, que enxergam nele uma última esperança para frear o que acreditam ser uma crescente ameaça à liberdade e à justiça. O gasto exorbitante de 4,3 milhões de reais para um desfile vazio em Brasília contrastou com a multidão que tomou a Avenida Paulista sem o uso de recursos públicos. Esse detalhe trouxe à tona uma questão essencial: até onde o governo está disposto a gastar para tentar projetar uma imagem que já não reflete o verdadeiro sentimento popular? Enquanto a elite política se isolava em Brasília, o povo se aglomerava em São Paulo, sem grandes estruturas, mas movido por uma convicção inabalável. Esse 7 de setembro não foi apenas uma data comemorativa. Ele expôs as feridas de um país dividido, mas também evidenciou que a vontade popular ainda tem força, ainda pode moldar os rumos da nação. A Avenida Paulista, mais uma vez, tornou-se o palco de uma batalha simbólica entre dois Brasis. De um lado, aqueles que ainda acreditam em um governo que já não inspira confiança.
Do outro, uma multidão que, sob a liderança de Bolsonaro e com o apoio de figuras como Pablo Marçal, acredita estar lutando pelo resgate de valores perdidos. No final, o 7 de setembro de 2024 deixou claro que a independência brasileira não se resume a um evento histórico. É uma luta contínua, travada diariamente, na vida e no coração daqueles que não aceitam um Brasil silenciado. Qual a sua opinião sobre esse contraste no 7 de setembro? Deixe seu comentário.